Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. Nós vamos já responder uma pergunta aqui de uma aluna que nos contactou por Skype, que é a Verônica. Preste atenção na pergunta dela. Estou namorando há 8 meses e o meu namorado ele é extremamente nervoso. Ele não tem paciência com nada, gosta de me tirar do sério e gosta de mandar em mim todas as vezes. Eu não sei se vou suportar viver assim, pois eu já estou perdendo muito a minha paciência. Eu gostaria de um conselho para vocês para que eu possa lidar com esse perfil. Então, seu namorado é muito nervoso, agressivo, controlador e você quer saber como lidar com esse perfil? É a pergunta errada, Verônica. A pergunta está errada. Na verdade, você está com uma pessoa que não está em condição de estar no relacionamento. Então, não tem como lidar com ela, tá? A não ser que você queira continuar sofrendo como você tem sofrido nesses 8 meses. Você está fazendo o problema dele seu. É como se fosse o seu problema ter de aprender a lidar com alguém com esse tipo de perfil agressivo, controlador, manda em você, irritadiço. Não é seu problema isso. Esse problema é dele. O perfil dele é problema dele, que faz dele uma pessoa despreparada para estar em um relacionamento. O seu único problema é terminar esse relacionamento. Mostrar para ele e falar, olha, eu não preciso disso. E realmente você não precisa disso. Você é o tipo de mulher que, se você não mudar, quando você estiver com essa pessoa, morando junto, casando com ele, você vai ser agredida, você vai ser traída, você vai ser maltratada, anulada e vai sempre achar que, não, eu errei, eu devia ter tentado um pouquinho mais, como as mulheres agredidas e abusadas normalmente se sentem numa relação assim. E você falou bem certo, Renato. O seu problema, Verônica, é se separar dele, é terminar esse relacionamento. Por que isso é um problema? Porque nós sabemos que, normalmente, por que você tem tolerado isso? Por que você está com ele ainda? Porque você gosta dele. Ou você gosta muito dele, ou você acha que ele é a melhor coisa que você pode alcançar nessa vida. Sem ele, com ele é melhor com ele do que sem ninguém, né? Eu não sei. Mas isso é uma coisa que você tem que fazer. Por quê? Para o seu bem. É melhor você ficar sozinha agora e estar disponível para uma pessoa que te merece do que ficar tentando ser heroína desse rapaz que, infelizmente, tem problemas. Tem problemas. Aliás, Renato, esse é um dos problemas crônicos que muitas pessoas têm. Elas têm um gênio muito forte, elas têm um jeito possessivo, né? Elas são muito carentes, elas têm muita insegurança e quando entram no relacionamento, elas pensam assim, agora eu tenho que segurar essa pessoa com unhas e dentes. Então ela acaba sendo agressiva por causa disso. São dois perfis problemáticos. Um é este agressivo e o outro é o dela, da Verônica, que aceita isso e que acha que isso é normal. Quer dizer, Verônica, você está mostrando que você também tem um problema mais profundo, que é o problema de achar que você precisa se sujeitar a isso, que você precisa aprender a lidar com isso. Então isso indica uma falta de consciência de valor próprio. Você não tem consciência de valor próprio, que você não merece isso. Você, em um namoro, um casamento, a mulher, ela precisa ser respeitada, bem tratada pelo seu companheiro. E nunca jamais sofrer esse tipo de tratamento. Muito menos no namoro, que é o período em que você está sendo conquistada, supostamente conquistada, e ele tem que te mostrar o melhor lado dele. Agora imagine, se o melhor lado dele é isso que você já viu até aqui, imagine se você se casar. Então, Verônica, o seu problema, na verdade, é duplo. Você tem que terminar com ele e, segundo, você tem que se tratar para você entender o seu valor, para que você não entre numa dessa novamente, lá na frente, ok? E falando em problemas crônicos e
e pessoas que se sujeitam a abuso, a violência, veja só esta notícia, esta matéria, que fala de um problema crônico que infelizmente ainda é muito comum no nosso Brasil. "15 anos de pesadelo. Esta mulher bem que tentou suportar a violência do marido em nome dos 2 filhos. Mas a cada perdão, a mão dele pesava mais. Quando a gente se casou, ele falou pra mim: agora você passou pro meu nome. Tá no meu nome, você é minha. Ele falava que ia te matar. Ia me matar, ia me esquartejar, ia arrancar meus dentes. Tive marcas que todo mundo via. Eu sofri uma das últimas agressões grávida, uma vizinha que me socorreu. Eu desmaiei. Para vencer a brutalidade, ela buscou o Movimento das Mulheres de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. A associação oferece assistência jurídica e psicológica de graça para quem se tornou refém da violência conjugal. Quando a mulher começa a perceber os sinais que a relação já está fadada ao fracasso, ela custa admitir que ela está envolvida numa violência. Até porque ela a vida inteira foi criada escutando histórias de fada, né? E ela quer um final feliz. E ela acredita que este companheiro, ele é a pessoa que ela idealizou como seu príncipe. E chegar à confirmação que esse príncipe está virando sapo é algo muito doloroso para essa mulher. A cada 2 minutos, 5 mulheres são violentamente agredidas no Brasil. A cada 2 horas, uma é assassinada. É em casa que as mulheres sofrem as piores agressões. 7 em cada 10 casos de violência são praticados por maridos, namorados. Aqui, protegidos, eles exercem sua força e impõem um código de silêncio. Para quem está à frente da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher do Rio de Janeiro, a covardia marca o perfil do agressor. Se for no meio da rua, tem gente que vai defendê-la e eles covardemente fazem essa agressão, essa violência dentro de casa para ninguém testemunhar esse fato. Ele acha que a mulher é propriedade dele, ele pode fazer o que ele quer. Criada há 7 anos, a Lei Maria da Penha ampara as vítimas de violência doméstica. Com medidas protetivas, elas podem exigir que o agressor mantenha a distância. A lei também tornou a punição muito mais rigorosa. Hoje, homem que agride ou ameaça a mulher vai para a cadeia. A mulher ia à delegacia registrar, nós como policiais dizíamos, a pena é pagar uma cesta básica ou pintar escolas, né, que era uma pena alternativa. Então, a partir da Lei Maria da Penha, tem, primeiro, o flagrante, importantíssimo. Segundo, que a pena é de 1 a 3 anos. As agressões e ofensas deixam marcas que ficam para sempre. Mas a mulher precisa acreditar que há como se livrar da rotina de violência. A questão é que, com todo o suporte da lei e das autoridades, que é precário, nós sabemos, no nosso país, apesar da lei estar lá, a Lei de Maria da Penha, mas a execução dessa lei, o cumprimento dessa lei ainda é muito precário no nosso país. Então, apesar de tudo isso, nós sabemos que o maior problema de pessoas que estão em relacionamentos assim está dentro delas. Porque não é colocando uma pessoa na cadeia, não é colocando uma pessoa, tirando ela de casa, que vai resolver os problemas que isso já causou internamente. Então, é claro, a lei tem que ser cumprida, as penas têm que ser enfrentadas, mas a solução principal está dentro, porque o problema dos dois está dentro de si. Tanto a mulher que se sujeita a esse tipo de comportamento, a esse tipo de relacionamento, e continua em um relacionamento assim, quanto o agressor dela, os dois têm problemas internos, problemas sérios, seja de ordem emocional, psicológica, seja da sua criação, do seu passado, dos seus traumas, que faz ou agredir ou sofrer agressão e achar que isso é normal. Os dois lados estão com problemas. E para resolver isso,
somente atingindo a raiz deste problema, como é o caso de pessoas que nós temos ajudado através do nosso trabalho com casais e com pessoas solteiras, pessoas divorciadas que já passaram por isso e conseguiram se restaurar e mudar, serem transformados. Mas eu gostaria que você que está numa situação assim, uma situação crônica, um problema que você tentou já resolver do lado de fora e não conseguiu porque o problema está dentro de você, preste atenção, porque nós vamos falar da solução para isso. Nós vamos colocar para você um desafio para você não mais se sujeitar a esse tipo de problema. Você, homem, você sabe, você não gosta. Depois que você comete a agressão contra a sua mulher, depois que você xinga, que você fala, que você mostra brutalidade até na frente dos seus filhos, você depois você pensa, puxa, eu não devia ter feito aquilo. Mas aí depois você fica com raiva de novo e você faz tudo de novo. Você tem um problema. Você tem um problema. E se você não reconhecer que você precisa de ajuda, você, infelizmente, poderá acabar atrás das grades uma tragédia muito maior do que a sua vida já é. Você, mulher que sujeita-se a esse tipo de problema também, se você não reconhecer que você precisa de ajuda externa, que o que está acontecendo não é sua culpa, mas que você tem que tomar atitude para parar, você também poderá se ver no fim de uma tragédia. Então nós vamos falar com pessoas que estão passando por problemas crônicos. Nós sabemos, Cristiane, que muitas pessoas que têm vindo às nossas palestras, que têm sido aconselhadas por nós sabemos que o problema é interior, o problema está dentro dessas pessoas. E se elas não descobrirem de onde está vindo isso, não vai adiantar simplesmente bons conselhos ou perdão, vou dar mais uma chance e tudo mais. O problema crônico é aquele problema que você não consegue resolver, que ele está sempre ali com você, né? Não é somente o problema, por exemplo, do marido ou da esposa, que é muito obcecado. Como aqui, ó, tem uma aluna que deixou já uma pergunta que eu disse para ela que nós iríamos responder aqui. Ela deixou lá no meu Instagram. É a pergunta da Thaís. Tenho uma obsessão de que meu marido esconde algo, que me trai ou vai me trair. Porém, ele nunca me deu motivos para que eu possa duvidar. Posso considerar isso um problema crônico do meu relacionamento? Sim, isso é um problema crônico. Por quê? Porque você está achando um problema onde não existe. E por que você está achando esse problema onde não existe? Por que você tem tanto medo de que ele vá te trair que você acaba já acusando ele de traição? Né? Porque dentro dela, ela tem uma insegurança enorme, né, Renato? Uhum. Então isso é um problema crônico. E sabe o que acontece quando a mulher ou o homem que está numa situação dessa não resolve isso, não dá um fim nesse problema que ele tem? Essa pessoa acaba empurrando o parceiro para uma traição. Porque ela deve ficar vasculhando o celular. Quando ele não está em casa, ela deve ficar ligando o tempo todo, porque ela está insegura. Será que ele está com outra mulher? Será que ele está conversando com outra pessoa? Quando ele chega, ela deve ficar interrogando. Então, ela se torna uma pessoa difícil e indesejável. Indesejável. Logo, mesmo que ele não queira, mesmo que ele não estava pensando nisso antes, ele vai começar a olhar para outras pessoas. Porque às vezes, antes de ele notar outra mulher, ela já notou. E ela já pergunta para ele, você estava olhando para ela? Você achou ela bonita? Então agora ele vai olhar, não estava olhando antes, mas agora ele vai olhar, porque ela deu razão. Então a pessoa ela acaba sabotando o próprio relacionamento dela, mas por causa de um problema crônico que está dentro dela. Sim, é Mayra o nome dela? É Thaís. Thaís, você precisa tratar disso o quanto antes, senão você vai acabar desfazendo o seu casamento com as suas próprias mãos. Nós temos aqui com a gente a Bianca Carturani, que tem estado nos ajudando mais por detrás das câmeras do que na frente delas, mas agora estará com a gente aqui nos nossos programas também. Bem-vindo,
Bianca? Muito obrigado, Renato. bem? Obrigado, Cristiane. Tudo bem. Então, ela tem nos assistido e ela tem uma pergunta sobre uma pessoa que tem passado um tipo de abuso, um problema crônico. Vamos ver essa pergunta. Sou casada há 2 anos e meio. Meu marido é do tipo antigo. Ele me quer sempre em casa. Minha família, ninguém gosta dele, por ele já ter me agredido com palavras e ações. Me sinto uma prisioneira na minha própria casa. Não temos filhos e não temos facilidade em ter. Isso também me faz da minha vida um inferno. O que eu posso fazer? Quer dizer, ela está até preocupada em não ter filhos num ambiente desse, né? Ainda bem que ela não tem filhos, né? Nós temos que falar aqui mais uma vez, né, Renato, que vamos só lidar com só essa questão, esse detalhe de filhos, né? Porque isso é muito importante, a gente tem que sempre falar sobre isso, porque as pessoas pensam que elas só terão uma família feliz quando os filhos vierem, né? Então, muitas vezes a esposa pensa assim, quando eu tiver um bebezinho, o meu marido vai parar de me bater. Quando eu tiver um bebezinho, o meu marido vai me dar mais atenção. Quando eu tiver um bebezinho, nós seremos felizes. E o bebezinho não traz a felicidade para o casamento. Traz mais problemas. Ele não tem condição de fazer isso. Ele precisa dos dois. Ele precisa da mãe e do pai. Ele não está ali para dar ao pai e à mãe condições para serem felizes. Não, ele vai precisar de tudo. É um ser humano que tem carência 100%. E se os dois que estão ali não estão sabendo cuidar nenhum do outro, que dirá agora de um novo ser humano, que traz novos problemas, novas pressões sobre o casal. Então, não se traz criança ao mundo para se formar uma família feliz. Primeiro você tem que ter um casamento feliz para você trazer uma criança ao mundo. É isso que ela precisa entender inicialmente. Mas o outro problema é que ela também está em um relacionamento com um homem que é agressivo, a agride com palavras e com atitudes, não é isso? Exatamente. É um homem que, obviamente, é inseguro. Então, ele faz de tudo para colocar ela para baixo, para ele se sentir, para ele se autoafirmar. Então, ele tem uma raiz. Esse homem já tem um problema crônico também, né? Só que na contramão vem ela aceitando essa situação e ainda pensando na possibilidade de ter um filho com esse homem. Muitas mulheres nessa situação pensam, eu não sei se é o caso da nossa amiga aí, que é o jeito do marido. O meu marido é do jeito antigo, que ela falou, né? Fala. Do jeito antigo, ele gosta assim, ele é assim. E ela pensa assim, bom, esse é o meu marido, então eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar. Ela não entende que esse marido tem muitas raízes que o faz assim. Ele não nasceu assim. Ele não nasceu assim. Ninguém nasce assim, agressivo. Ninguém nasce assim. Eu nunca vi um bebezinho agressivo. Você já viu um bebezinho agressivo? Não, são formados pelo ambiente. O ambiente faz a criança e o jovem crescer sendo agressivo, juntando, colecionando revolta, rebeldia, raiva, trauma. Então, quando aquela criança, com aquele jovem, aquele adulto, se casa, então toda aquela bagagem é jogada em cima do parceiro. E note que ele está fazendo algo bem típico de uma pessoa assim. Você falou que ele nem se dá bem com a família. Isso, a família dela não aceita ele por conta das agressões. Quer dizer, então há um afastamento da família que ainda piora a situação dela, porque se ela não tem apoio da família, se ela não tem a família próxima e ele é uma pessoa agressiva, então você pode imaginar como está o cenário dela dentro de casa, ou seja, ela deve viver realmente debaixo do jugo do marido. Não estamos aqui vilanizando este homem. Não é que ele é o mal, como nós falamos aqui, tanto o agressor quanto a pessoa agredida são vítimas de formas diferentes. Mas ele precisa de ajuda e ela precisa desenvolver a força para entender que ela não precisa se sujeitar a isso. Não é para bater de frente com ele, porque isso é até perigoso, mas você precisa desenvolver a força como mulher para você entender que isso não é normal, isso não é questão de moda antiga, isso não é questão do jeito dele, o gênio dele. Você tem que parar, presta atenção no que eu vou falar para você, mulher que sofre agressão, abuso no relacionamento. Presta atenção, eu vou falar para você. Pode subir a câmera, por favor. Sobe a câmera e coloca aqui para essa mulher me entender bem. Preste atenção.
Você que sofre abuso no relacionamento, você tem que parar de arrumar desculpas, justificativas para o seu abusador continuar te abusando. Você fica arrumando desculpas para ele. Enquanto que você deveria estar empregando seus esforços para você se fortalecer e sair dessa situação e colocar para ele de uma forma firme que você não vai mais se sujeitar a isso. Então as suas forças têm que ser empregadas em desenvolver uma firmeza e uma força para não mais se sujeitar a isso, ao invés de ficar arrumando desculpas, justificativas, porque ele faz isso ou aquilo com você. Entendeu, esposa? Entendeu, namorada? Entendeu, jovem? Entendeu você que um dia ele te deu um tapa na cara, um dia ele te empurrou, um dia ele deixou uma marca no seu braço, um dia ele te ameaçou, se você me deixar, eu vou te matar. Entendeu o que está acontecendo com você? Você está sendo manipulada, você está sendo fraca e você está justificando o comportamento errado do seu companheiro para ele, dando razão para ele porque ele é assim e não enxergando que você precisa desenvolver a força. Nós vamos ensinar as pessoas nesta quinta-feira, na nossa palestra da Terapia do Amor, a vencer isso. Entre outros problemas crônicos, esse problema crônico de um relacionamento abusivo. Foi o que aconteceu com este casal. Preste atenção na história deles, como que a mudança acontece de dentro para fora. Preste atenção. A vida de Maíra se tornou conturbada desde cedo. Tinha uma amiga que a gente, para chamar atenção dos homens, a gente se beijava na frente de todo mundo para poder chamar atenção. E com isso a gente acabava conseguindo homens para ficar com a gente na noite. Era um vazio muito grande, que eu não sei te explicar. Uma ansiedade do futuro, uma necessidade de ser a popular, de se fazer aparecer para os outros. Meu fundo de poço foi aos 14 anos, quando eu tentei me matar. Eu fui ao armário do banheiro da minha mãe, peguei os comprimidos dela de tranquilizantes e tomei um vidro quase que todo. Mas aos 21 anos, uma situação mudaria sua vida. Eu me envolvi com uma pessoa onde eu namorei aproximadamente 4 anos. Aí no final desse relacionamento eu engravidei. E quando eu engravidei, essa pessoa sumiu. Uma mudança, porém, que não lhe trouxe muita maturidade. Quando meu filho tinha aproximadamente um ano e meio, ele ficava com a minha mãe e eu saía pra balada. E a gente bebia, aquela coisa da euforia, da alegria da balada, mas chegava em casa era aquele vazio completo. A de Rafael, marcada por muito sofrimento na infância, acabou também tomando um rumo complicado. Eu sempre fui uma pessoa que apanhei muito dos meus pais, eu sempre fui muito sozinho, então com isso eu tinha sempre uma ambição muito grande, que era o quê? Querer ser grande, querer ter dinheiro, querer ter meu próprio carro, minha independência. Então eu acabei dando um golpe em pessoas, eu acabei lesando pessoas hoje que eu me arrependo muito, entendeu? Mas para manter um padrão tão alto, os golpes se tornaram ainda mais frequentes. Um fim de semana eu gastava R$3.000. Então na semana eu aplicava o golpe nas pessoas para no fim de semana fazer isso daí. Acabei sendo preso, passando um cheque fraudado para um amigo meu muito grande. Até que 7 dias após ser solto, ele sofreu um grave acidente e teve então uma segunda chance de viver. Tive dilaceração de face, tive fratura exposta nos 2 braços e na perna. Nesse mesmo meio tempo que eu achei que a pessoa da minha vida que iria ficar do meu lado até então, ela me abandonou. Maíra, a avó dela, ela sofreu um acidente, né, doméstico também, ela quebrou o fêmur e ela ficou no quarto ao lado onde o hospital que eu tava. Foi aí que nós começamos a nos conhecer. Depois que eu tive alta do hospital, ela me ajudou muito na questão de fisioterapia e nós fomos nos relacionando, né, nos conhecemos melhor. Mas com 2 vidas tão turbulentas, a junção entre elas não poderia ser pacífica. O nosso, vamos dizer assim, noivado até o casamento foi um espaço muito pequeno, que não deu
né? Na verdade, pra gente se conhecer. Como o Rafael tinha um histórico de violência doméstica dentro de casa, o Rafael trouxe isso pro nosso relacionamento. Eu não tinha controle dentro de mim. Ficamos grávidos da nossa filha, e quando eu estava grávida, o Rafael sempre trabalhou com informática, peguei ele num site, conversando com uma pessoa bem mais nova, e acabei melando toda a brincadeira dele. Então, eu grávida, chegou até agressão, porque nesse dia quem partiu pra cima fui eu. Conforme as palestras, o Renato, da Cris, eu acabei entendendo o que é respeitar uma mulher, o que é ter um respeito, não só na sua casa, como os meus filhos, imagina na minha filha. O que me deixou assim vislumbrada era que o meu casamento poderia ser restaurado, que o meu casamento não estava no fim, que eu poderia fazer alguma coisa para ter a minha família de volta. Eu aprendi a escutar mais, né? Eu aprendi a dialogar mais, eu aprendi a conversar mais e não agredir. Com isso melhorou muito a nossa vida. Hoje não tem mais agressão física nem verbal. Nós temos diálogo, nós temos amor, nós temos companheirismo, né? Então, ele saiu de relacionamento problemático, ela também. Quando os dois se conheceram, começaram a ter problemas novamente no casamento. Por quê? Porque nenhum dos dois havia mudado. Então não adianta trocar de marido, trocar de esposa, de namorado, se o problema que está dentro de você não é resolvido. É o que muitas pessoas fazem, Renato, e acabam até colocando a culpa nos homens, nas mulheres de hoje em dia. Ah, os homens hoje em dia são assim, as mulheres hoje em dia são assim. Por quê? Porque elas ficam trocando de relacionamento pensando assim, vamos ver se esse vai dar certo. E elas não sabem que a cada relacionamento elas vão trazendo uma bagagenzinha, né? Do problema crônico que elas têm ali naquela bagagem e vai criando, vai colecionando mais, porque aquele relacionamento vai dar mais algum incentivo para esses problemas crônicos, porque o relacionamento não resolve problema crônico, tá? Não tem o amor, ai, a paixão, sabe, o coração bater, o brilho no olho, nos olhos, isso aí não resolve o seu problema interior. Então, isso aí dura por alguns dias, mas vai chegar um dia que aquele problema vai subir para a superfície e vocês terão problemas. E aí você vai se perguntar, de novo, olha só, tá vendo? Não existe homem que presta, não existe mulher que presta. Vai chegar um momento em que ela vai aceitar o problema dela como final. É exatamente como um problema crônico de saúde, por exemplo. Se você tem um problema de saúde, antes dele se tornar crônico, você vai tentando um tratamento, outro tratamento, outro remédio. Se não resolve, então ele se torna crônico, o que quer dizer que ele não responde mais aos tratamentos. Então você, quando passa a ter um problema crônico, você se adapta àquele problema. Então, se o problema é na perna, você aprende a andar de um jeito que permite que a sua perna com problema continue com problema e você então vai mancar, você vai trabalhar colocando mais esforço na perna que está boa. Quer dizer, você aceitou o problema e aprendeu a conviver com ele. E a perna que está boa começa a ter problemas. Depois. Vai piorando, vai atraindo mais problemas, como é o caso de relacionamentos. Por exemplo, você passa de um relacionamento para o outro, aí você acha que... não estamos dizendo que você não pode terminar um relacionamento e começar outro, se o primeiro está ruim, mas quando você faz isso em série e você vai errando, o que vai acontecendo? Chega um momento que a pessoa começa a achar assim, bom, peraí, ela está num relacionamento ruim, ela começa a pensar assim, poxa, mas eu tenho que segurar essa pessoa aqui, porque eu já tive 5, eu já tive 6, eu já tive 7, e eu não estou mais preparada para começar outro, então eu tenho que fazer esse aqui funcionar. Não, pelo amor de Deus, eu fico com você, nem que seja por pena, por favor, fica comigo, eu te aceito, tá bom, volta, não, tá bom, vamos tentar de novo. Aí ela vai se sujeitando cada vez mais a mais problemas, mais cafajestagens. Por quê? Por causa da bagagem dos relacionamentos frustrados lá atrás. Então o problema crônico vai piorando. Você vai acomodando o problema e ele vai surgindo
vai fazendo surgir outros novos. Você se identifica com isso? Então, nesta quinta-feira, você precisa dar a você a oportunidade de colocar um ponto final neste problema crônico na sua vida. Nós convidamos você para estar conosco na Terapia do Amor, aqui no Templo de Salomão. Cristiane e eu vamos estar às 8 horas da noite, falando com você que não quer mais ficar repetindo o mesmo problema na sua vida, como se você estivesse tendo o mesmo pesadelo e você nunca acorda. Exatamente isso. A sua vida amorosa é um pesadelo do qual você nunca acorda. Você espera que vai terminar, que vai melhorar e aquilo não muda. Então você vai aprender como a fazer isso nesta quinta-feira. Eu desafio você a dar um basta nessa situação, a vir aprender a mudar a sua história, como milhares de pessoas têm feito na Terapia do Amor. Aqui no Templo de Salomão, às 8 horas da noite, nesta quinta-feira, 26 de novembro. E em todas as localidades da Terapia do Amor. Preste atenção. A sociedade, ela ataca a família. A gente vê que os princípios antigos hoje estão sendo combatidos, e inclusive com a inversão de valores, né? Segundo o dicionário, família significa um conjunto de pessoas, em geral ligadas por laço de parentesco, que vivem sob o mesmo teto. E sabe o que de verdade isso representa? A minha cabeça me dá inteligência para saber que eu tenho que tomar banho todos os dias, que eu tenho que me alimentar todos os dias, que eu tenho que fazer exercício. Quer dizer, o meu cérebro me dá inteligência para cuidar do meu corpo, porque a minha cabeça sabe que eu preciso desse corpo aqui. Então, ser cabeça no casamento é você cuidar da sua mulher, porque você sabe que você precisa dela. Ela tem que estar bem para você estar bem. A mulher, por sua vez, ela também sabe que é do interesse dela estar em harmonia com a cabeça, com o marido, em estar em concordância com ele, ser cúmplice com ele. Não em questões de abuso, nunca. Mas, fora isso, quando ele está buscando o melhor interesse da família, ela tem que procurar estar alinhada com ele. Então a gente busca justamente combater essas situações que a sociedade atual está tentando impor, né? O relacionamento, eles têm um desgaste natural. Então é importante que nós possamos estar sempre valorizando o outro, valorizando a esposa, o marido, os filhos, para que o casamento continue e não continue por si só, mas continue com amor, com alegria, né? Que é importante. Fazer a diferença e construir uma relação duradoura é o que tem motivado famílias e muitos solteiros até a Terapia do Amor. Os problemas eu acredito que sejam os ciúmes, problemas com rede social, principalmente, e de você saber compreender o outro. Eu acho que esse é um dos grandes problemas que tem. Falta de compreensão, o ciúme, a falta de diálogo. Isso realmente é uma das maiores empecilhos que hoje em dia as pessoas enfrentam. A falta de diálogo, o nervosismo dela, os meus ciúmes, era muito fazer a gente brigar bastante. Hoje, né, eu entendo que casamento é você ceder, você entender o lado da pessoa. E antes não, eu simplesmente ignorava muitas coisas, era muito individualista e isso não é bom para o relacionamento. O importante é um pensar no lado do outro. Segundo os cartórios de notas brasileiros, mais de 55 mil divórcios foram registrados somente no ano passado. A família, acho que é a base de tudo, assim, é onde tudo começa, sabe? Então, nós somos casados já tem 15 anos, então assim, a gente procura estar sempre ali conversando, dialogando. Então a gente vem assim, nosso relacionamento há 15 anos, a gente vem sempre buscando esse princípio para a gente manter sempre a nossa família unida. A gente participa desde o início, então já faz mais de um ano. E o que a gente tem visto de diferente é que a gente começou a compreender mais o outro, a ter diálogo, a gente começou a colocar em prática, principalmente de um valorizar o outro, não é só focar no relacionamento, mas também se amar primeiro. Eu acredito que teve essa mudança. O companheirismo, a base, o sucesso, tudo, que família é tudo, né? A base de
de tudo na vida. A gente sabe ouvir muito melhor um ao outro, né? A gente se respeita mais, né? A nossa família também é muito unida, né? Então isso ajuda com que o nosso relacionamento siga em frente. Então eu acho que o prosseguimento da terapia vai fazer muito bem pra gente. Muitas mulheres se sentem seguras no casamento justamente porque o marido não está fazendo esse papel. É ela que tem que cuidar dele, é ela que tem que tomar a iniciativa, é ela que tem que proteger a casa. Ela não quer. E às vezes ela também não deixa ele cumprir esse papel. Porque ela sempre foi uma mulher muito independente, então ela que quer mandar. Ela quer ser a cabeça. Ela quer ser o cabeça, mas ela não vai ficar feliz, ela não vai se sentir segura. Porque ela quer, no fundo, toda mulher quer um homem que venha dar a ela esse suporte, cuidar dela. Ela pode não precisar dele financeiramente, ela pode não precisar dele para muitas coisas, mas ela precisa desse cuidado, de ser cuidada, de ser protegida. Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão. Toda quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. E especialmente nesta quinta-feira, nós estamos neste mês do Dia Internacional contra a Violência Doméstica, não é isso? Nós estamos fazendo um trabalho em conjunto com o projeto Raab, que é este projeto que ajuda mulheres que foram vítimas de algum tipo de violência, e as voluntárias e assistentes sociais e advogadas, psicólogas do projeto Raab estarão prestando atendimento gratuito a mulheres que estão buscando ajuda para esse tipo de problema. Até mulheres que já passaram por isso há muito tempo atrás, né? Então nós temos aí pessoas que têm problemas no relacionamento no presente, mas que o problema crônico vem lá da infância. Lá da infância. Quando ela passou por um abuso sexual, quando ela passou por um abuso emocional, né? Quando ela passou por vários tipos de traumas, foi agredida, viu o pai, viu a mãe passando por alguma situação traumática, então aquela pessoa carrega aquilo com ela carrega. Você sabe que toda vez que tudo que acontece na sua vida acaba fazendo parte de você um pouquinho, né? Você vai colecionando as experiências. Agora, imagina uma pessoa, Renato, que foi, na infância dela, uma criancinha inocente, sabe? Feliz, de repente ser agredida sexualmente. Por um pai, por exemplo, ou tio, ou um amigo da família. Quer dizer, aquela criança, aquilo ali, o mundo dela muda completamente a partir daquele dia. Ou a esposa que dentro da própria casa, como a gente viu na reportagem, que 7 em cada 10 agressões contra a mulher acontecem dentro da própria casa dela, pelo namorado ou pelo marido. Então você imagina, no lugar onde ela é suposta se sentir mais segura, é onde ela é agredida. E sem recurso, muitas vezes, de buscar proteção, de saber o que fazer. Então, por causa disso, nós estamos prestando uma atenção especial a pessoas que passaram por isso no passado, já não estão passando mais, mas ainda colhem consequências disso, ou você que está passando por isso atualmente. Se você ou alguém que você conhece quer receber esta ajuda, a palestra vai começar às 8 da noite, mas das 18 até às 19h45, então aí quase 2 horas, nós teremos já o grupo do projeto Raab, que estará prestando atenção às mulheres, e também nós estaremos aconselhando casais e solteiros que precisarem de ajuda num aconselhamento pessoal. Estarei com a Cristiane, a Bianca também vai estar com o seu marido, não é isso, Bianca? Sim, estaremos juntos. E é interessante ressaltar, Renato, que muitas vezes a mulher ela não sabe que ela está sofrendo essa agressão, porque a pessoa associa somente a agressão física.
ela não entende que palavrões, agressão emocional, até mesmo agressão econômica, né? O homem que controla a mulher, faz dela uma prisioneira para manter ela sempre ali. Então, o importante desse atendimento é que muitas vezes numa conversa, a pessoa chega à conclusão de que ela está sendo agredida, ainda que não fisicamente. E não somente ela reconhecer isso, mas o que fazer, né? Como ela, nós vamos trabalhar no passo a passo com ela para ela se livrar, se libertar do problema. Então, nesta quinta-feira. E a palestra às 8 horas da noite. Não vai acontecer somente aqui no Templo de Salomão, em São Paulo, mas em todas as localidades da Terapia do Amor, em todo o Brasil. Inclusive, nós vamos agora a Campinas, onde nós temos os nossos colegas, o Rafael e a Cauene, o casal, que está à frente do trabalho da Terapia do Amor aí em Campinas. Não é isso, Rafael e Cauene? Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Renato. Boa noite, Cris. Boa noite, Renato. Então, como que está o trabalho aí da Terapia do Amor em Campinas? Nós temos enfrentado esse problema com relação a pessoas que acham que o tempo é que vai resolver esses problemas que enfrentam no relacionamento. Pessoas que estão sofrendo essas agressões, pessoas que estão sofrendo com traições. E a gente tem enfrentado essas pessoas, né, acompanhado pessoas que pensam o seguinte: não, com o tempo essa situação vai se resolver. E o que a gente percebe é que o tempo vai fazendo essa situação piorar e esse tempo é que faz esse problema se tornar crônico. Que a pessoa acaba empurrando esse problema com a barriga, ao invés de não se sujeitar mais a essa situação e usar o tempo a favor dela, muitas têm usado esse tempo achando que ele vai resolver essa situação. Problemas até que começou no início do relacionamento, mas a pessoa, um caso que eu atendi recentemente, que ela achou o seguinte: não, é um problema que com o tempo do casamento vai mudar. Eles já estão hoje com 14 anos casados e esse problema só agravou, ao ponto de agora a pessoa já não suportando essa situação, está pensando até em separar. Se há uma coisa que o tempo faz aos problemas de casamento, é fazê-los criar raízes. É isso que o tempo faz. O problema fica cada vez mais enraizado, mais difícil, mais entranhado na vida do casal e ele vai, obviamente, dando frutos, vai dando outros ramos para este problema. E um desses frutos, normalmente, são os filhos. Porque os filhos vão assistindo isso, vão vendo e vão crescendo com isso também. Porque você, às vezes, pensa que o problema está só entre você e seu marido, mas os seus filhos, você pensa assim, não, meus filhos não tem nada a ver com isso. Mas eles estão ali dentro da casa, eles estão vendo tudo aquilo. E eles estão aprendendo como agir. Então é assim que se lida com uma mulher, é assim que a mulher lida com o homem. Então, o tempo não resolve, realmente, não resolve problema de casamento. Um excelente ponto, Rafael e Cauene. E as pessoas que têm vindo buscar aí ajuda na Terapia do Amor em Campinas, elas são mais casais, mais solteiros? Quais os problemas mais típicos que vocês têm encontrado aí? Nós temos aqui, Renato e Cris, um misto de pessoas, né? Pessoas casadas, pessoas solteiras, bastante pessoas solteiras, mas um número crescente que nós estamos atendendo aqui são de pessoas divorciadas. Até mesmo em recente pesquisa aqui em Campinas, constatou que o número de divórcio aqui na cidade cresceu muito o número de pessoas divorciadas. E por conta exatamente de querer, com o tempo, resolver a situação ou achar tudo normal. Por exemplo, meu pai sofreu com esse problema, meus avós sofreram com esse problema, então é normal eu estar passando por esse problema. E as pessoas vão aceitando a situação ao ponto que chega o limite, né? O ser humano, quando chega ao limite, o primeiro pensamento é desistir, vou desistir do relacionamento, e o que está fazendo o número de divórcios crescer muito. Porque as pessoas, elas têm essa dificuldade de buscar ajuda. Elas se sujeitam à situação, mas de repente elas têm vergonha de buscar ajuda, de expor o seu problema, de expor a situação que está passando dentro de casa, e é o que tem crescido os números de divórcio. Por mais que o número de casamentos tenha sido alto, os números de divórcio têm acompanhado esse crescimento. E nós temos aqui esse misto de pessoas em Campinas que nós temos acompanhado todas as quintas-feiras aqui na Terapia do Amor.
Vocês vão fazer também aí o atendimento juntamente com o projeto Raab a partir das 18 horas. Como é que está sendo o trabalho aí de aconselhamento 1 a 1 para as pessoas que querem essa ajuda? Sim, as mulheres que têm sofrido esse tipo de abuso, elas podem estar chegando antes das palestras, que nós vamos ter aqui pessoas especializadas que vão estar dando esse acompanhamento para essas mulheres, para que elas venham também conseguir sair dessa situação e aprender a forma certa de lidar com esses problemas. E todas as pessoas que querem também conversar conosco, conversar comigo, com a minha esposa, nós todos os dias estamos aqui à disposição, nós todos os dias prestamos o atendimento tanto para casais como para solteiros, para pessoas que querem não mais se sujeitar à situação, ao problema, mas querem sim pôr um fim à dor que estão vivendo. Então, qual o endereço aí em Campinas? É o que está no vídeo agora, né? Avenida João Jorge, 256. Perto aqui do Viaduto Cury, perto aqui do Terminal Central, Avenida João Jorge 256 é um local de fácil acesso aqui em Campinas, especialmente 7h30 da noite, tanto eu quanto a minha esposa sempre nos colocamos à disposição para ajudar as pessoas que querem encontrar essa felicidade na vida sentimental. E o aconselhamento a partir de que horas que elas podem chegar? A partir das 18 horas. A partir das 18 horas, eu e a minha esposa já estamos à disposição para quem quiser falar conosco pessoalmente e após também. Após a palestra, nós realizamos também o atendimento. Ok, muito obrigado, Rafael e Cauene. Saudades aí do pessoal de Campinas, nós tivemos aí um tempo e também fizemos a Escola do Amor aí ao vivo. Um abraço a todos, ok? O povo de Campinas tem muita saudade do Renato e da Cris. Tem aguardado a volta de cada um de vocês. Tá bom, muito obrigado. Até a próxima. Nós vamos... Quer falar alguma coisa? Não, eu gostaria de... Eu pensei aqui no agressor, porque nós falamos bastante das pessoas que são agredidas ou que foram agredidas e nós não falamos tanto com aquelas pessoas que agrediram um dia, né? Que também, como você falou no início do programa, são vítimas também. E eu creio que essas pessoas também precisam buscar ajuda. Não é porque você fez um mal na sua vida, você fez um mal a alguém, você faz mal a alguém, que você não tem mais solução para você. O que é uma pessoa má, necessariamente. Que você, sabe, você não presta, que não tem ninguém que vai te entender. Não, nós queremos ajudar você também. Porque nós sabemos que isso é um problema interior. É o caso do William, que nos ligou aqui de São Paulo, ele ligou, está assistindo o programa agora. Ele diz assim: sou casado há 10 anos, traí minha esposa algumas vezes e ela me perdoou. Já houve agressão física e psicológica da minha parte diversas vezes. Ouvi ela dizendo o nome de outro homem enquanto dormia. Ela nega que houve a traição, mas não consigo ter confiança e acabo agredindo-a. O que eu faço? Então, quer dizer, o William, tem o problema dentro de você. Você tem problema de casamento, não tenha dúvidas. Mas você, antes do problema de casamento, você tem problemas dentro de você, problemas internos, problemas que levaram você a cometer a traição várias vezes, por exemplo. Você traiu a sua esposa, apesar de amá-la, de gostar dela, de estar com ela ainda, querer esse relacionamento, ter ciúme dela, você não conseguiu deixar de traí-la. E além disso, você acaba agredindo a sua esposa e ficando inseguro com respeito à fidelidade dela. Por quê? É muito comum que o traidor suspeite que está sendo traído. Porque ele traiu. Então ele pensa assim, bom, já que eu traí, ela pode fazer comigo também. Ou então agora que ela sabe que eu traí, ela também pode fazer só para dar o troco. Então ele fica com aquela insegurança e agora é só questão de tempo até eu ser traído. Então é algo que fica infernizando a pessoa dentro dela. Sem contar que a consciência dele, né, Bianca? Porque eu imagino, quando você faz um mal a alguém, a consciência pesa, né? Agora imagina você agredir uma pessoa, né? A consciência dele deve pesar muito, mas ao mesmo tempo ele não sabe como lidar com isso. Porque o ser humano tem uma tendência muito grande a se acostumar com toda situação, seja ela boa ou ruim. E, infelizmente, as ruins parece que prevalecem. Então, no caso do agressor, ele se acostuma a ser assim. Então, ele até pensa que não tem mais jeito para ele.
Ele pensa, eu vou morrer assim, o meu caráter é assim, a minha personalidade é assim. Mas não existe caráter e personalidade assim, né? Então aquilo foi criado na pessoa, veio de uma raiz. Então por isso que a gente está disposto aqui também a ajudar não somente o agredido, não somente a vítima, não somente você que é machucada, que é ferida com palavras ou com atitudes, mas você também que não consegue frear esse instinto violento, agressor, essa coisa ruim dentro de você. A gente está aqui para te ajudar também, não é verdade? Inclusive tem até mulheres, tem um comentário aqui que eu gostaria de ler, que ela deixou também no meu Instagram, é a Leninha que deixou aqui o comentário dizendo assim, ó, brigo bastante com meu marido porque ele gosta muito de sair e eu prefiro ficar mais em casa. Qual o conselho para me dar sobre esse assunto? Né? Briga. Tem pessoas que não sabem conversar. Não sabem conversar. Elas só sabem brigar. Quer dizer, é um probleminha, Renato, que é bobo, né? Você gosta de sair, eu gosto de ficar em casa. Um probleminha bobo, que dá para você sentar e conversar. Só que as pessoas não conseguem fazer isso. Aí se torna um problemão. Um problemão, por quê? Aí a coisa perde o controle, sai do controle delas e se torna algo muito maior. E elas agridem, porque elas não sabem. Tudo que vai contra a vontade delas, elas têm essa predisposição de agredir, de brigar, de xingar, de jogar baixo. Às vezes, né? dá o troco, não, da última vez ela me fez isso, agora eu vou fazer isso para ela vai ver só. A forma de expressão da pessoa é a agressão. Exato, né? é a forma de expressão, exatamente. O que você falou, bem correto. A pessoa não sabe outra forma de se expressar. Então, tudo isso, o que acontece? Isso é um círculo vicioso que você se encontra. O William, que está nos assistindo, que agride a esposa, que fica desconfiado. Isso é um círculo vicioso que você tem que saber quebrar. A amiga também aqui de São Paulo, que nos ligou, olha só exemplo de ciclo vicioso e de problema crônico. Olha só, sou casada há 30 anos e o meu esposo sempre me manda sair de casa. Vivemos como dois inimigos. Ele me ameaça, mas penso que os incomodados que se mudem. Minha atitude está certa? Olha só, ela quer saber se a atitude dela de achar que os incomodados que se mudem, quer dizer, ele que vai embora, está certa. Quer dizer, ela está preocupada novamente com a pergunta errada. A pergunta não é se você está certa em achar que os incomodados que se mudem. A pergunta é, até quando você vai continuar vivendo nesse embate como se o seu marido fosse o seu inimigo e você inimiga dele? Essa é a questão. Vocês se acostumaram tanto com essa vida que há 30 anos vocês estão casados e não sei quantos anos desses 30 já estão assim? Até quando você vai continuar sem buscar uma solução, sem crer que há uma saída para vocês? Porque há uma saída. O problema não é a dificuldade, o grau dos problemas que vocês estão enfrentando. O problema é que vocês não sabem o que fazer. Vocês ficaram viciados no problema. Vocês estão viciados. Essa questão que ele fala para você, vai embora, sai daqui, não gostou, sai daqui, não gostou, vai embora, eu arrumo outra, ou arruma outro. Ele fala isso, aí você vai e retorna o disco quebrado e fala para ele, não, os incomodados que se mudem. Você está incomodado, então vai embora você. Quer dizer, e quantas vezes, eu pergunto a você, amiga que está nos assistindo, quantas vezes você já falou isso para ele? E quantas vezes ele já mandou você embora de casa, nesses 30 anos? E até quando você vai aguentar isso? Então, chegou a hora de vocês procurarem uma maneira diferente de agir. E é isso que vocês vão aprender nesta quinta-feira. Eu convido você a vir, mesmo que você diga assim, mas o problema é ele, né? Aquela típica, aquele empurrar a culpa para o outro lado. Mas o problema é ele, não tenha dúvida que ele tem problemas, mas você também tem. Então, mesmo que ele não queira vir junto com você, você tem que dar o primeiro passo. Alguém tem que parar a loucura, a insanidade dentro desse casamento. E se é você que está assistindo, então você é essa pessoa. Você tem que dar o primeiro passo. Faça essa prova. Nesta quinta-feira, participe da palestra da Terapia do Amor. E eu quero convidar o William, que nos ligou, que está nos assistindo, que agride a esposa também,
que desconfia que ela está traindo, já a traiu várias vezes. William, você vai aprender a deixar de ser este homem desconfiado, este homem que se culpa, cuja mulher passa para você insegurança. Você vai aprender a deixar de ser este homem e vai ser um marido que ela vai amar de verdade, ser fiel e nunca jamais precisar pensar em outro. Venha você, se ela quiser vir com você, convide-a, mas se ela não quiser, venha você inicialmente. E se você puder vir aqui no Templo de Salomão, melhor. Às 8h da noite, nesta quinta-feira. Vamos a uma breve pausa e já voltamos. Só quem já viveu uma decepção amorosa sabe a dor e os danos que ela causa. Existem pessoas que convivem há anos com problemas crônicos no amor. Pessoas que toleram relações de abusos, não conseguem perdoar a traição, sofrem com ressentimentos e mágoas, suportam mentiras e enganos, sem contar o fantasma da solidão. Até quando você vai fugir da sua realidade? Enfrente-a. Se você aceita o desafio de sair da acomodação, anote: dia 26 de novembro será o último dia da sua dor. Terapia do Amor, no Templo de Salomão, quinta-feira, às 8 da noite, na Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Back when all my little goals seemed so important, every pot of gold filling full of distortion. Heaven was a place still in space, not in motion, but soon. Até Deus teve que plantar o Jardim do Éden. Plante você também. I don't need nothing more than you. I got everything, I got you. Nós estávamos aqui brincando com o nosso livro 120 minutos para blindar o seu casamento. Porque ele tem algo muito interessante, eu gostaria que a câmera aproximasse aqui. Ele tem um código de barras, né? Não é o código de barras, é o QR Code que se chama, que é esse quadradinho aqui. E quando você aponta o seu leitor de QR Code através do seu tablet ou do seu celular, veja só o que acontece. Aproxima, por favor, para as pessoas verem. Aproxima aqui, vou colocar novamente. Então, olha só, você aponta o seu leitor e ele abre imediatamente o vídeo da dica correspondente no texto, que aqui, no caso, a dica 102, para blindar o seu casamento, sobre sexo e mente. Então, aqui você tem o vídeo e você pode imediatamente assistir os professores falando esta dica. É uma função do livro, não é? Única, uma função especial. Do livro, quer dizer, mais uma, né? Além do conteúdo do livro, você pode ler esse livro com tempo, né? Você que não tem muito tempo para ler, cada minuto é um minuto, né? Cada dica é um minuto. Cada dica é um minuto, uma página, rapidinho, você lê rapidinho. Então, é um livro bom para as pessoas que não têm muito tempo, as pessoas que não gostam muito de ler.
né, que você pode e fala sobre todos os assuntos dentro do relacionamento. Dicas que nós praticamos e que outros casais praticam, que ajuda muito no relacionamento. O livro é 120 minutos para blindar seu casamento. Você pode adquirir nas livrarias ou através do site casamentoblindado.com. Bom, chegamos ao final do programa. Obrigado, Bianca. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Até lá. Tchau, tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.